Você é a favor da mulher ser ordenada ao diaconato, ao presbiterato e ao pastorado? Ó, o diaconato é tranquilo porque está na Bíblia, né? Está na Bíblia. A Bíblia. O Novo Testamento, se você vai olhar o que o Novo Testamento diz, se existe diácono, tem que ter a diaconisa. Então, não existe lógica em permitir o diácono homem e não permitir a diaconisa, tá? Biblicamente falando. No que diz respeito à presbítera e à pastora, se fosse esse pecado tão grandioso que o pessoal está colocando aí agora, né? É o pior de todos os pecados, a igreja vai acabar, não pode ter mulher pregando por trás. Se fosse assim, teria uma proibição clara no Novo Testamento, e não tem. O pessoal argumenta, a hermenêutica que o pessoal está usando é muito fraca, muito frágil, entendeu? Porque o pessoal, convenientemente, usa a questão cultural, quando, se não é conveniente, não usa. Então, biblicamente, não tem como alguém afirmar que o Espírito Santo não concede esses dons de ensino ou de liderança para mulheres. Como é que eu vou defender isso biblicamente? Entendeu? Eu me lembro de quando eu estava no segundo ano em Campinas, eu trabalhava como seminarista numa igreja em São Paulo, na capital, e o pastor daquela igreja, eu ganhei de presente um livro, um comentário a um livro bíblico escrito por uma mulher, por uma inglesa, uma teóloga inglesa, e esse livro publicado pela editora Vida Nova, que é ultraconservadora. E aí o pastor dessa igreja é um antigo conhecido de longa data do Longini. Longini e ele foram colegas de presbitério, na região ali de São Carlos, para lá fora. E aí eu mostrei, eu empolgado, né, 19 anos de idade, aquela ingenuidade juvenil, mostrei o livro que eu ganhei de presente. Olha aqui, reverendo, que eu ganhei de presente. E aí, né, toda aquela empolgação do menino de 19 anos de idade. Aí ele pegou o livro, olhou, fez assim, fez uma careta na hora. Que absurdo. O dom do ensino não foi dado às mulheres. Ele é horrorizado de ter uma mulher que escreveu um comentário a um livro bíblico. Aí, na hora, eu pensei, mas eu não tive coragem de falar. Não tive coragem. Né? Porque esse pastor tinha arroubos de explosões de mau gênio, de mau humor e de foto meio próprio. Achei que seria arriscado se eu o contradissesse. Na hora eu pensei assim, mas onde que na Bíblia fala isso? Aí eu me calei. Bom, então eu repito sempre, onde que na Bíblia fala que o Espírito Santo não deu dom de ensino e de liderança para mulheres? Não tem isso na Bíblia. Eu me lembro agora do Milton Schwantz, saudosa memória, grande biblista luterano. Uma vez, numa palestra, eu vi o Milton falando uma coisa que me marcou muito. Ele falou o seguinte: a Igreja Católica Romana é medieval. O catolicismo, tal como conhecemos, é medieval. Então, não dá espaço para a mulher. A liderança é apenas masculina. O protestantismo já é moderno, já nasce na Idade Moderna. Então, tem que ter espaço para a mulher. E aí alguém vai dizer, não, mas nós nos guiamos apenas pela Bíblia e não pela história. Mas na Bíblia não tem como afirmar que dons de liderança e ensino só foram dados para homens. É impossível defender isso biblicamente. Tudo bem, agora Silas de Souza. Bom, nos anos 90, eu apresentei um documento no meu presbitério pela ordenação feminina. Eu acho que na época era só para diaconato, eu não lembro mais agora esse presbiterato. No presbitério foi aprovado, mas depois não foi, não seguiu, né? Não foi aprovado nas instâncias superiores. Eu concordo com o professor Carlos Caldas que essa visão da mulher parte de uma hermenêutica bastante equivocada, é uma má hermenêutica, não consegue perceber o contexto todo da Bíblia. É curioso que eu vi um vídeo de um pastor presbiteriano bastante conhecido, defendendo, ele foi perguntado sobre a ordenação feminina, e ele é contra. Então, ele começa a falar que Jesus Cristo enalteceu a mulher, que fez isso, mas
ela não pode ser ordenada a nada. E aí ele vai para o Antigo Testamento. E a minha argumentação é a seguinte: olha, mas nós somos cristãos, nós não somos judeus, não somos do Antigo Testamento, somos do Novo. Então veja como é uma hermenêutica manca, né? Uma hermenêutica que não funciona. Agora, Júlio, há um movimento, você acho que viu, né, essa carta que um grupo de mulheres presbiterianas fez, né? É interessante que foi um grupo. Houve uma acusação inicial, não foi mulher que escreveu, né? Alguns que escreveu isso, foi algum homem que escreveu, né? E não é verdade, porque eu conheço algumas das mulheres que escreveram, e foram só mulheres, mal pediram qualquer palpite para qualquer homem. Tem ali professoras universitárias, mulheres que viajam o mundo inteiro trabalhando. Não tem condições de escrever um texto daquele? Tem. Eu até faço uma sugestão, Júlio. Quem sabe você não faça uma live convidando essas mulheres, algumas dessas mulheres que escreveram essa carta, né, para debaterem isso aí. Porque é um movimento, são mulheres de praticamente todos os estados do Brasil que estiveram presentes ali, para escrever, e teve mais de 1.000 assinaturas de mulheres, inicialmente, só depois que elas abriram para que homens dessem o apoio, né? Então, há um movimento. Agora, é importante que isso tenha acontecido, que elas estejam falando isso. Claro, há um movimento institucional na SAF em que a boa parte das mulheres acha que não, que está tudo bem, o papel da mulher, porque elas já foram assim doutrinadas, né? Então, eu sou favorável, sim, à ordenação feminina para todos os ofícios. Não me parece que tenha base bíblica para fazer esse impedimento. Aliás, muito pelo contrário, se você parte de uma hermenêutica adequada, você vai perceber que Deus pode chamar pelo seu Santo Espírito tanto homem quanto mulher para os ofícios. O Odair Olivetti, né, defendia essa tese, né? É correto? Da ordenação. E veja só, não só o Odair Olivetti, como o Valdir Carvalho Luz. Esses dois nomes eram do presbitério de Campinas e foram sempre reconhecidos como homens muito cultos, mas também conservadores. Certo? Conservadores. O Odair Olivetti foi professor de teologia sistemática no Seminário de Campinas. O Valdir Carvalho Luz, professor de disciplinas bíblicas no Seminário de Campinas, né? Professor de grego e tudo mais. Foi professor da Unicamp também. O Valdir tem um artigo maravilhoso numa revista teológica dos anos 90, a revista teológica do Seminário de Campinas. Ele, um conservador, que dizia, olha, é um hermenêutico proibir o ofício às mulheres, né? E o Odair Olivetti, na passagem ali dos anos 70 para os anos 80, produziu um documento que o presbitério de Campinas encampou, apoiou e foi encaminhado ao Supremo Concílio, obviamente reprovado. A novidade agora é que as irmãs presbiterianas estão se mobilizando. As irmãs estão se mobilizando. E isso é uma novidade importante, uma luz que tem aí, que essas mulheres estão trazendo. Então, eu reitero, Júlio, se você me permite aí essa ousadia de sugerir que você faça uma live aí só com mulheres desse grupo. 3 mulheres. Só você de macho aí no grupo aí.